Olá, moçadinha do quarto ano, tudo bem com vocês? E aí, fizeram as atividades da aula passada? Hoje nós vamos fazer a nossa aula de geografia. Nós vamos continuar falando sobre o relevo, né? Só que hoje nós vamos falar um pouquinho das depressões e planícies. Vamos relembrar o que a gente viu na aula passada? Lá na aula passada nós falamos um pouquinho sobre o quê? Sobre o relevo, né? O que é o relevo? Alguém lembra o que é relevo? Isso mesmo, são as paisagens do Brasil e de outros lugares do planeta Terra, né? Que vamos, que a gente percebe nelas áreas mais elevadas, mais baixas, planas ou inclinadas e outros muito irregulares. E assim nós podemos concluir que a superfície terrestre não é igual, né, em toda a sua extensão, e toda essa diferença, ela recebe o nome de relevo. E nós falamos também na aula passada sobre os planaltos, né, que são formados, que são formas de relevo com superfícies geralmente onduladas, bordas irregulares devido ao intenso processo de erosão, que foi o que a gente falou lá na aula passada. E hoje nós vamos falar um pouquinho de depressões e planícies. Vamos lá? Aqui nas depressões, nós temos o seguinte: as depressões são relevos rebaixados em relação às áreas ao redor, né, do planalto e apresentam formas planas ou ondulações suaves devido aos processos erosivos. Um exemplo desse tipo de relevo é a depressão sertaneja no nordeste do Brasil. A depressão, como que eu vou explicar de uma forma mais fácil para vocês? As depressões, elas são formadas pelos processos de erosões, né? São terrenos relativamente inclinados, que são mais, não são planos e possuem altitudes sempre abaixo das áreas ao seu redor. Um exemplo das depressões é que elas podem ser classificadas de três formas, né? Que são as absolutas, as relativas e as montanhas, que nós vamos ver um pouquinho, falar um pouquinho mais dela no próximo slide. Aqui a tia Natália fez uma anotação para vocês. Vocês podem dar um pause no vídeo e fazer essa anotação aí no caderno de geografia de vocês, tá bom? As depressões são regiões que apresentam quase sempre pequenas altitudes e que são mais baixas do que o nível do mar ou a região em seu entorno. Possuem geralmente uma superfície plana ou côncava, uma vez que passaram por um longo período de erosão e que agora se caracterizam pela predominância do acúmulo de sedimentos. O que é sedimentos, moçada? Os sedimentos, ele é depósito de matéria sólida, né, por camadas, deixadas pelas águas ao se retirarem ou serem acumuladas pela ação do vento. Isso que são sedimentos, tá? Então, ela é caracterizada pela predominância do acúmulo de sedimentos provenientes das regiões circundantes. A formação das depressões costuma acontecer de duas formas. A primeira é pelo desgaste ou erosão ao longo de milhares de anos e é causado pela sua composição, menos resistente do que a de outras áreas. E a segunda é pelos movimentos que a Terra faz, quando uma região lentamente afunda em razão das forças endógenas do planeta, tá? Então, isso aí, nós falamos um pouquinho das depressões, né? E agora nós vamos falar um pouquinho mais sobre as planícies. Nós vamos entender um pouquinho melhor sobre essas atividades
fazendo sobre o relevo, fazendo as atividades. Então, nós vamos aprofundar mais no assunto no decorrer do capítulo, tá bom? Aqui na página 10, está falando um pouquinho das planícies. As planícies são relevos geralmente planos e de baixa altitude localizados ao longo do litoral ou perto dos rios. Elas resultam no processo de decomposição das matérias trazidas nas áreas mais altas pelo vento e pela água da chuva. Aí tem duas imagens que vocês podem estar observando para poder entender um pouquinho melhor sobre as planícies, né? Que elas são formadas em terrenos planos, igual tá falando aí, com altitude que não ultrapassa os 100 metros, né, do nível do mar. E nelas predomina o processo de acumulação também de sedimentos de origem marinha, lacustre ou fluvial em áreas planas. E dessa forma podemos obter também três tipos de planícies, que são as planícies costeiras, que é formada pela ação do mar, a planície fluvial, que é formada pela ação do rio, e a planície lacustre, que é igual eu falei lá em cima, né? Que é formada pela ação de um lago, tá bom? Aí vocês vamos fazer a anotação no slide que vem, ler um pouquinho, entender um pouquinho mais sobre a planície. Depois nós voltamos aqui na página 10 para responder essa atividade aí do lápis na mão. Vamos lá? Aqui também vocês podem dar um pause no vídeo e fazer essa anotação no caderno de geografia de vocês, tá bom? As planícies são áreas com uma fisionomia plana, ou seja, ela é uma paisagem menos montanhosa, que por possuírem altitudes menores do que o Planalto, ela recebe uma grande quantidade de sedimentos, que é o que eu falei lá atrás para vocês, né? Que é o depósito de matéria sólida por camadas deixadas pelas águas ao se retirarem ou acumuladas pela ação do vento. Lembra que eu falei isso aí lá no slide falando sobre as depressões? E estes são provenientes do desgaste de outras formas de relevo, tá bom? Então façam essa anotaçãozinha aí e depois eu vou montar um videozinho explicativo, dando exemplos de cada um dessas formas de relevo para vocês aprofundarem um pouquinho mais na matéria, tá bom? E aqui nessa página é a nossa última página aqui da apostila que nós vamos fazer hoje. Depois nós vamos entrar na matéria sobre os rios e as paisagens brasileiras. Então aqui vocês vão analisar essas fotografias. Depois de analisar essas fotografias, vocês vão numerá-las, 1 para Planalto, 2 para planície, 3 para depressão. E depois de numerá-las, vocês vão recortar, né, essas imagenzinhas aqui embaixo, que está dando exemplos de Planalto, depressão e planície. E vocês vão colá-las aqui nos espaços correspondentes de cada imagem, tá? Essa daqui para essa para essa e essa para essa, tá bom? Então agora, moçada, vocês vão pegar o livro de atividades de vocês, aquele livrinho fininho que nós temos, né, de complemento da nossa apostila, e vocês vão responder as atividades das páginas 63, 64 e 65. Façam com bastante atenção e capricho.
e capricho, tá bom? E qualquer dúvida sobre a matéria, vocês podem entrar em contato comigo. Até a próxima aula, meus amores. Um beijinho no coração de cada um de vocês e qualquer dúvida, não esqueça de entrar em contato comigo lá pelo WhatsApp, tá bom?